Boa noite, vereadora Ana Genesini, nossa presidente da mesa, senhores pares, vereadora Flávia, público presente. Quero tentar aproveitar o máximo do tempo, iniciar por algumas questões que o município vem tratando, né? Então, primeiro, reforçar a importância da LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Eu acredito que um bom planejamento ele passa por um aprendizado também, né? E fica aqui o meu elogio. E eu vou fazer o elogio ao Galasso, representando, né, a questão da LOA, porque eu enxergo o seguinte, a partir do momento que a gente tenta fazer um planejamento melhor, a gente precisa praticá-lo. E a LOA, é importante a gente ter clareza que desde a despesa até a receita, né, o quanto você estima de receita e aquilo que você vai gastar, ela precisa ter uma corresponsabilidade. Porque, no meu modo de entender, não é responsabilidade só da Secretaria da Fazenda. Eu acredito que todas as secretarias precisam participar. Qual a minha tristeza, vamos dizer assim, porque estivemos presentes, o Rodrigo já lembrou aqui nessa noite, e, infelizmente tinha uma pessoa da população. Então a gente precisa repensar, né, quais são os métodos que a gente está utilizando, que tipo de ambiente a gente pode repensar para que mais pessoas participem. Eu sei que é um desafio, né, e até citei um caso da luta eterna dentro da empresa. Então você tem o gerente de produção e você tem o gerente de segurança do trabalho. É óbvio que o gerente de segurança, ele quer parar a máquina, porque ele não pode colocar o operador em risco. Assim como a produção, ela quer produzir. Na lei orçamentária, a gente não pode parar o município. Não é? Assim como cada um de nós tem uma obrigação de fazer com que as pessoas participem. Então, eu acho que é o grande desafio para que, quando chegue a LOA, nós, como vereadores, possamos passar para a população a importância do quanto que um bom planejamento vai trazer benefícios para a cidade. Um outro ponto importante também que eu quero destacar, a questão do veto do projeto de lei 40 de 2018. No meu entender, o nosso projeto ele buscou um equilíbrio, não é, muito claro, no meu modo de pensar, qual que é o papel do Poder Executivo. Assim como também é claro para essa casa que cada um de nós aqui tem o dever de fiscalizar. Então, a ideia desse projeto de lei foi trazer uma responsabilidade compartilhada. Porque a partir do momento que o Poder Executivo ele quer se isentar de compartilhar com essa casa uma decisão tão importante como é uma possível privatização, isso me deixa preocupado, porque a gente precisa avançar nas decisões. A partir do momento que você não compartilha a responsabilidade, você isenta a participação das pessoas. Então, de uma maneira muito clara, no meu modo de entender o voto aqui, ele está equivocado, porque em nenhum momento essa casa quis passar por cima do Executivo. Longe disso. Essa casa quis trazer para a discussão, a partir do momento que o Poder Executivo pode ter uma grande ideia, e essa grande ideia pode passar, de repente, por uma privatização. Mas que fique claro que essa casa precisa aprovar. Então, essa foi a questão. Eu faço questão, essa noite eu trouxe algumas informações, até parabenizando o vereador Carlos Florentino e o vereador Macaxeira. A importância do Setembro Amarelo é tão grande, e eu faço questão de falar um pouquinho sobre ela. Vamos colocar as imagens? Eu vou tentar ser bem objetivo. Então, a importância do Setembro Amarelo, pode colocar primeiro o gráfico para a gente pensar. Qual que é a importância dos meses coloridos? Né? As pessoas me perguntaram, falaram assim, por que é importante uma cor? A cor pode trazer um benefício. Na verdade, a pedagogia ela nos ensina que a pedagogia oriental, se alguém quiser pesquisar um pouquinho, existe um projeto chamado WCM, que é a manufatura de classe mundial, World Class Manufacturing. Ele nos ensina o seguinte, que qualquer assunto pensado 5 vezes, treinado 5 vezes, discutido 5 vezes, é o mínimo que você precisa para poder dominar. Então, no Setembro Amarelo, a minha contribuição é o seguinte, a gente pensar o seguinte, no mundo, 1.300.000 jovens que morrem, a causa principal ainda é o trânsito, cerca de 11%. Infelizmente, o segundo ponto importante é o suicídio. Ele representa 7,3% das mortes. Depois, ali, terceiro, HIV e a AIDS, e em quarto, a violência. Então, vamos pensar no ponto 2 aqui, a questão do suicídio. Então, o gráfico da esquerda, ele faz esse início de reflexão, e o gráfico da direita eu trouxe para a gente pensar. Tem um errinho ali, Então, ele está falando distribuição regional de suicídios em 2012. Não é 2102, não, 2012. O que a gente consegue ver naquele gráfico ali, naquele gráfico de barra? O que está dividido ali? Aquele primeiro gráfico mais avermelhado ali, na cor roxa, na cor rosa, dependendo do vídeo que você estiver assistindo, ele representa 25%
das causas de suicídio. Os países com alta renda. Consequentemente, 75% dos casos de suicídio estão distribuídos pelos países de média e baixa renda. No nosso modo de pensar, o que a gente pode melhorar? A gente precisa rapidamente identificar que há uma diferença socioeconômica gritante na causa do suicídio. Então, o primeiro ponto, a gente sabe da nossa dificuldade orçamentária, vamos trazer para a nossa realidade da cidade de Vinhedo. A nossa dificuldade, aquele que perde emprego, aquele que busca uma colocação, aquele jovem que busca o primeiro emprego, são alvos. Por quê? Coloca o outro gráfico para mim. Se a gente visualizar esses outros gráficos, o da esquerda, eu trouxe aqui a situação do Brasil. Então, aquela primeira barra, o azul bem claro, de 2009 para cá, tem um alto aumento da tentativa de suicídio. Então a gente consegue visualizar que de 2009 para 2014, pasmem, hein, a gente teve um aumento de 400% nas tentativas de suicídio. Esses dados aqui, eles não são atualizados, porém a OMS ela tem uma clareza muito grande, porque a gente pode cair em tentação de achar ali que o azul mais escuro, que é o óbito por suicídio, ele se mantém. O ideal seria que ele diminuísse. A gente não pode se conformar e achar que é normal a questão do suicídio. Do gráfico da direita, o que eu quero acrescentar para essa nossa reflexão? São óbitos causados pela CID, né? A CID número 10, que é a indicação do pessoal da saúde. Não é? A CID 10, ela traz uma informação importante para a gente pensar. As drogas lícitas ou ilícitas, o álcool, não é? E as drogas ilícitas, produtos químicos, processos mecânicos, armas de fogo, armas brancas, autoexposição de risco e outros meios, são considerados lesões autoprovocadas. Então, no centro do gráfico, a gente consegue rapidamente visualizar que o público mais afetado ou o mais propenso a cometer suicídio são das idades entre 16 e 45 anos. Qual que é o alerta que a gente precisa se perguntar? Infelizmente, no ano passado, a gente está tentando a informação oficial, né, da Secretaria de Saúde. O desafio aqui fica uma sugestão, a gente precisa desburocratizar algumas coisas. É óbvio que vai ter que fazer o quê? A gente pediu a informação, e aí a informação que nos chega, a resposta. Não posso te passar, o senhor sabe os meios corretos para conseguir qualquer informação. Vamos fazer o requerimento, mas para nível de informação. Fui buscar oficiosamente, o ano passado nós tivemos cerca de 60 tentativas de suicídio. 8 suicídios registrados. É muito para uma cidade de 75 mil habitantes. Claro. Você concede rapidamente? Eu me assustei muito com a escalada de suicídios no município de Vinhedo mesmo. Eu registrava isso nas audiências da saúde, desde 2016, a gente vai vendo que a coisa aumentou muito. E o governo não gosta que a gente fala, mas esse aumento tem uma relação com as questões nacionais, mas coincide com a precarização do CAPS. Né? Então o CAPS ele tinha uma estrutura, ele tinha veículos, pessoas, a gente tinha o atendimento no Ser Bela Vista, então nós tínhamos um complexo de atendimento psicossocial muito melhor no município de Vinhedo. A deterioração desse serviço contribui com a ampliação desse... Eu não tenho um laudo científico, sim, mas a nossa experiência indica que isso contribuiu. Sim. Se a gente tivesse combinado, não seria tão proveitoso, porque semana passada eu estive presente numa das palestras das funcionárias ali do CAPS, das profissionais, né, da assistência social, de uma psicóloga, e é clara a preocupação do funcionário, o técnico. Essa é a minha sugestão. Não precisa inventar a roda, precisa cumprir o que a lei manda, óbvio, e a partir do que a lei manda, buscar ajuda profissional. Para encerrar esse meu raciocínio, gostaria de trazer só essa reflexão para a nossa cidade. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil. E quais as indicações que a gente precisa se preocupar? Os psicólogos, eles chamam de gatilhos. Esses gatilhos precisam estar divulgados para as famílias, porque esses gatilhos vão trazer, infelizmente, o suicídio. Quais são os principais gatilhos que aí a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela chama de quebrar os tabus? Porque nas nossas famílias pode ser um tabu também falar de uma depressão, ele chama de transtorno mental.
Precisa verificar o histórico pessoal, qual que é a ideação suicida, quantos jovens hoje têm deixado brincadeiras, não é? Ou, entre aspas, recados, falam assim, minha vida, eu não me suporto, etc. É necessário uma política pública sobre o assunto. Então fica aqui minha sugestão, eu trouxe o tema para que a gente possa, de fato, enfrentar essas situações. Porque a gente não pode achar normal uma situação que a cidade não faça nada para cuidar sobre isso. Não tenho preocupação nenhuma das críticas quando algumas pessoas buscam a crítica pela crítica, não é? Então a minha reflexão, a minha contribuição é para que a gente busque uma política pública que de fato provoque o jovem a sair dessa tentação. Quer alguns outros gatilhos? Meios acessíveis para se suicidar. Exemplo, acesso a armas de fogo, locais elevados e mediação em grande quantidade aumenta a chance de uma eventual tentativa de suicídio. São informações técnicas. Para terminar, motivos aparentes ocultos, eu queria destacar. Algumas pessoas com pensamento suicida podem considerar a morte como um meio de sair de um sentimento momentâneo de infelicidade. Como é que você vai convencer um pai de família, talvez ali de 20 e poucos anos, que ele precisa ter esperança se ele já está sem trabalhar talvez 2 anos? Precisa de um trabalho técnico. Não é? Nas famílias que tem, por exemplo, um trabalho que eu acompanho há algum tempo também, qualquer transtorno ou qualquer utilização de meios ilícitos, né, uso das drogas, não adianta você falar para alguém que é ali tentado diariamente, falar assim, não, sua vida vai ficar boa. Ou alguém no velório, você chega e fala, não, está tudo bem. Você precisa de profissionalização desses. Então, a minha sugestão é que rapidamente a gente inclua aqui na LOA, não é? A gente tem uma oportunidade muito grande para que, de fato, as políticas públicas elas saiam do papel. Eu quero só terminar, usar esses 3 minutos para falar dos assuntos importantes e tão sérios como a questão do suicídio do mês de setembro. Eu separei aqui o que eu enxergo como mudança na administração. No meu modo de entender, é tolerável que a gente aceite um tempo, um pequeno prazo, para que as coisas se ajeitem. Não é? É natural quando um gestor ele tem uma equipe de confiança e ele sai, deixa um outro gestor tomar conta, ele vai começar a trabalhar, e eu sou totalmente tolerante, e entender que é necessário esse ajuste. Mas a gente não pode aceitar que esse ajuste se torne uma desculpa ou uma defesa. Está faltando remédio, mas não mudou o secretário de saúde, por exemplo. Eu fui testemunha na semana retrasada, estive presente numa das consultas com uma pessoa que foi tratar dos dentes. Minto, essa é a segunda. Da primeira foi tratar da visão, muito bem atendido. Eu vejo fiquei perplexo pela precariedade, a dificuldade dos funcionários. Entrou no oftalmo, o oftalmo fez a entrevista, e aí ele perguntou, o que o senhor precisa? Falou, eu quero fazer um novo exame, porque eu quero trocar de óculos. Resposta do oftalmo, a gente não tem equipamento para fazer o exame. Como é que a gente vai achar normal isso? O outro caso do dentista foi com a mesma pessoa, né? Ele é cadeirante, então muito bem cuidado, etc, etc. Falei assim, o que você gostaria de entender aqui? Falei, eu preciso trocar, porque faz tempo que eu não faço uma limpeza, eu quero entender aqui como é que estão os meus dentes. Ele teve um AVC, né, essa pessoa. Aí, dentista me fala o seguinte, não pode fazer, não tem equipamento, não tem produto para fazer. Então a gente não pode achar isso normal. O que eu quero que a gente pense? A responsabilidade é clara. É do prefeito. O prefeito tem a responsabilidade de gerenciar os seus secretários. E a partir do momento que o secretário ou os secretários eles não enxergam o que está acontecendo, é simples. Não é mudança pela mudança. Em nenhum momento aqui, eu sou testemunha, não vi nenhum dos vereadores pedir mudança por mudança. Não tem nenhum tipo de perseguição. É questão de raciocínio lógico e resultado. E só para terminar, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa questão violência e política. Espero que não seja nenhuma bomba. São 30 segundos para eu tentar traduzir aqui o meu raciocínio. Não é? Só tem uma resposta para a gente chegar no diálogo. É educação e é informação. E quando a gente tiver o diálogo vai ser a única resposta para o desentendimento. É um desafio para cada um de nós, que cada vez mais a gente provoque nas pessoas o diálogo e não a violência. Então, desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus.
Uma boa semana a todos.